Boa noite, igreja. Tá fraco, viu? Boa noite, igreja. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês nesse dia, irmão, ou nessa noite, perdão. Em Salmo 122, versículo 1, Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, irmãos, sintam alegria, pois vocês estão no melhor lugar do mundo. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado esquerdo e à sua direita e diga para ele: irmão, sorria, se alegre, pois você está na casa de Deus. Em Salmos 84, diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Meu nome é Wesley, irmãos, eu tenho 26 anos. Há 2 anos eu sou um membro da Igreja Adventista do 7º dia ali do Garavelo. E é uma alegria, irmãos, estar aqui hoje. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, segundo a irmã Sandra que fez o convite para mim. E vamos ao que realmente interessa, porque nós vimos aqui hoje ouvir a voz de Deus. Por isso, abra o seu coração que o Senhor tem uma linda mensagem para falar conosco hoje. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Aquele que encontrou, diga amém. Então vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Senhor, pedir a bênção do céu, para que Ele nos conceda o seu Santo Espírito, para falar conosco essa noite. Feche seus olhos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor, Todo-Poderoso, aquele que eras, que é e que há de vir. E como criatura, Pai, criaturas do Senhor, estamos aqui hoje perante a Tua face. Queremos pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, falar a cada coração, pois a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e penetra até o fundo da nossa alma. E é isso que nós queremos hoje, Senhor, sentir a Tua presença neste lugar, sentir o Teu Santo Espírito a falar conosco. Que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui não da forma como nós entramos, mas totalmente transformados. É isso que nós lhe clamamos e pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acharei, irmãos? Amém. Ezequiel 37. Então vamos ao versículo 1. Começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Vamos parar aqui. Ezequiel, irmãos, era um profeta do Senhor. Naquela época, o profeta tinha a seguinte função: ele era um intermediário entre Deus e o povo. Tudo aquilo que Deus mostrava para ele, as visões que ele tinha que ir e pregar para aquele povo e profetizar. Então a função do profeta era essa. Então veja que Ezequiel disse que ele foi levado pelo Espírito do Senhor até um vale. Essa palavra levado, irmãos, que levou, também no livro de Daniel, tem outro sentido também, que Daniel foi tomado e levado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele foi pego naquele momento e transportado para outro lugar, mas ali ele teve uma visão. Deus, através da sua mente, levou ele até um lugar, até um vale, que aqui está dizendo, e fez com que ele andasse ao redor daquele vale. Então ele começou a olhar, irmãos, aquele vale, e ele avistou que ali havia o quê? Muitos ossos. E aqueles ossos estavam o quê? Muito secos. Então Deus fez uma pergunta para ele. Olha o que ele diz no versículo 3. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então a pergunta do Senhor foi clara: Ezequiel, você está vendo esses ossos? Você percebe que esses ossos estão muito secos? Há possibilidade desses ossos voltarem a ter vida? E olha o que Ezequiel respondeu para o Senhor, irmãos: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ezequiel não sabia a forma com que aqueles ossos poderiam tornar a vida, porque aquilo era um milagre, irmãos. Apenas a visão que ele tinha ali era daquele devasto cheio de ossos, e ali ele não via uma forma daqueles ossos viverem. Então ele diz: Senhor, só o Senhor que sabe como que isso pode acontecer. No versículo 4, o Senhor continua a dizer para ele: então profetiza a estes ossos, e diz-lhes: ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra profetizar, ela também tem como significado pregação. É transmitir a palavra de Deus. Então o Senhor diz: vai e fala para aqueles ossos a minha palavra. Fala para que aqueles ossos ouçam a minha voz, porque eu sou o Senhor. Irmãos, uma palavra me chama a atenção, que diz assim, os ossos secos. Quando nós falamos a palavra osso, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Um cadáver, não é verdade? Aquilo que está morto, porque na morte o que acontece? Nós somos levados, colocados em um caixão, e ali nós somos levados para o cemitério, e ali depois, quando nós somos enterrados, passa um processo de decomposição. Os bichos ali da terra, eles começam a consumir a nossa carne, até virarmos osso. Então, quando nós lemos essa palavra, os ossos secos, aí nós pensamos, será que o Senhor está querendo dizer dos mortos? Será que os mortos precisam ouvir a voz do Senhor para tornar a viver? Abram a Bíblia de vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Aquele que encontrou, diga amém, em nome de Jesus. Eclesiastes, irmãos, foi um livro escrito por Salomão, filho de Davi, que recebeu de Deus sabedoria. Aqui no versículo 5, Salomão escreveu assim: porque os vivos, eles sabem que hão de morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo da terra. Então, Salomão descreve aqui, irmãos, o estado da morte. A pessoa, ela não tem um consciente, ela não consegue pensar, ela não consegue ter parte alguma do que acontece aqui na terra, ela não tem amor, ela não tem sentimento, ela não tem inveja, não tem ódio, tudo se pereceu. Ali ela está o quê? No estado de mornidão, ali ela está dormindo. Então, irmãos, percebe-se que Salomão diz que a certeza dos vivos é que o quê? Que nós vamos morrer, mas os mortos eles não têm uma certeza. Abra mais um texto no livro de Salmos 115, versículo 17. Salmo 115, 17. Salmos foi escrito por Davi, né, irmãos? Pai de Salomão. É um livro muito conhecido pelos irmãos. Aqui no versículo 17, esperar os irmãos abrirem aí. Hoje nós vamos abrir a Bíblia, viu, irmão? Nós viemos aqui hoje para ler a palavra do Senhor, aqui nós vamos abrir a Bíblia. E aqui no versículo 17 de Salmo 115, olha o que Davi escreveu: os mortos, eles não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então vocês percebem que aqui Davi descreve a morte como um lugar, a sepultura, um lugar onde os mortos estão, como que a região do quê? Do silêncio. Então eles não conseguem o quê? Louvar o Senhor. Se eles não conseguem louvar o Senhor, irmãos, então eles também não conseguem ouvir. Vocês perceberam? Se eles estão na região do silêncio, lá não há voz. Lá tudo se foi. Mas se a Bíblia descreve, irmãos, que os mortos não conseguem ouvir, voltando ao texto que a gente começou ao princípio de Ezequiel 37, quem são esses ossos secos a qual o Senhor descreve nesse texto? Se nós pensávamos que eram os mortos, porque ossos secos para nós são o quê? Mortos, né? Cadáveres. Então vamos ver a quem o Senhor se refere. Olha no versículo 5, que o Senhor diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vejam, irmãos, que os ossos a qual o Senhor diz, eles que conseguem ouvir, eles o que? Só teriam vida se o Espírito estivesse neles. Então vocês percebem que esses ossos, eles não estão mortos. Nós podemos comparar esses ossos, irmão, com aquelas pessoas que vivem de forma física, mas espiritualmente elas estão mortas. Como aqueles ossos estavam secos, irmãos, assim também as pessoas podem estar secas por dentro. Basta elas não darem ouvido à palavra do Senhor e não ter o seu Santo Espírito. Porque o Senhor disse: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então aqueles ossos, eles precisavam do Espírito Santo para viver, para ter a vida. E continuando no versículo 6, o Senhor continua dizendo: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito.
e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então vejam, irmãos, que o Senhor diz: eu vou colocar tendões sobre eles, nervos, vou fazer crescer carne sobre eles, vou fazer crescer também pele sobre eles. Mas faltava alguma coisa. E ele diz: e porei em vós o meu espírito e vivereis. Então não era apenas, irmãos, de tendões, de carne e de pele que aqueles ossos precisavam, eles precisavam de algo a mais. Assim como nós hoje em dia, irmãos, nós não podemos viver na vida apenas buscando aquilo que nós pensamos ser o certo ou não, vivendo apenas como aqueles ossos secos. Por fora nós somos bonitos, preocupamos muito com a vaidade, mas por dentro nós somos secos, irmãos, egoístas, avarentos e não temos amor. Infelizmente é isso que acontece nos nossos dias. E abra agora, irmãos, continuando esse assunto, no Evangelho de João, capítulo 6, olha o que Jesus diz a respeito disso. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. João, capítulo 6, versículo 63. Encontraram, irmãos? Amém? Então vamos ler o texto? Olha o que Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então o que Jesus está dizendo, irmãos? Quem que traz a vida? Quem que dá a vida? O Espírito. É Ele quem vivifica. Vocês estão vendo que ele diz: a carne para nada tem proveito? Então para aqueles ossos, irmãos, a carne não ia resolver. Precisavam de algo a mais para que eles tivessem vida. E Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, é Ele que torna a dar vida, é Ele que pode trazer a vida para nós. E Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então as palavras de Jesus Cristo, irmãos, elas são vida para aqueles que permitem que ela faça parte da sua vida, do seu coração. É por isso que a palavra diz que a palavra do Senhor é como uma espada que entra dentro de nós e vai perfurando até o fundo do íntimo, porque se a gente permitir, aquela palavra, irmãos, ela começa a ter sentido, porque a Bíblia, irmãos, são palavras escritas, elas só tem vida se você permitir que ela faça parte da sua vida, que você pratique. É por isso, irmãos, que aqueles ossos, eles precisavam o quê? Ouvir a voz do Senhor, porque Jesus diz que as palavras de Deus é quem trazem vida. Vocês percebem, irmãos, que é necessário a gente ter mais atenção nas palavras de Deus? Nós precisamos ter mais atenção, irmãos, para aquilo que Deus está falando, porque muitas das vezes nós procuramos em outros meios uma forma de conhecer, ter conhecimento, ter sabedoria. Todo mundo quer ter isso, irmão, ser sábio. Quem que não quer ser sábio, ser inteligente, saber fazer um negócio, saber fazer outra coisa ali, ter conhecimento na vida para fazer praticamente tudo. Mas a gente, às vezes, nessa escolha errada de querer por nós mesmos fazer aquilo que entendemos ser certo, nós acabamos caindo. Infelizmente nós chegamos a esse ponto de estar em vida, mas por dentro nós somos o quê? Secos, porque nós não temos a palavra de Deus dentro de nós, vivendo entre nós. Volta no texto novamente, texto chave que nós estamos lendo hoje. Continuando aqui, Ezequiel disse: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, Ezequiel fez conforme o Senhor falou, começou a profetizar, começou a pregar, começou a anunciar a palavra que o Senhor tinha dito para ele, para aqueles ossos, e eles começaram a se juntar, e ele foi formando um esqueleto, irmãos, e os tendões foram crescendo, e a carne, e a pele, mas ainda faltava alguma coisa. Veja que Ezequiel, irmãos, diz que o Espírito ainda não havia adentrado neles. No versículo 9 ele continua dizendo: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, irmãos,
o espírito que faltava, Ezequiel também começou a clamar, começou a pedir ao espírito, começou a clamar, e ele veio dos 4 ventos e começou a entrar dentro daqueles ossos que já haviam tendões, já haviam carne, já haviam pele. Então diz aqui que eles começaram a ter vida, eles começaram a viver. E no versículo 10, ele diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, irmãos, Ezequiel profetizou, o Senhor ordenou e Ezequiel profetizou, e o Espírito entrou neles, e eles passaram a viver, e eles se juntaram e foram como um exército. Irmãos, eu acho linda essa palavra, porque quando eu li ela, eu refleti, trazendo para nós nos dias de hoje, como que a tecnologia ela tem avançado e como que a pregação que Jesus disse que o Evangelho seria pregado a todo mundo, então viria um fim. Eu vejo como que o Evangelho tem se expandido, irmãos, entre as nações. Hoje em dia, irmãos, é impossível uma pessoa não conseguir ler ou ouvir um texto bíblico todos os dias. Porque se você abre o TikTok, a cada momento tem um pregador falando, tem uma palavra, uma mensagem de bom dia. Se você abre o Facebook, o Instagram também é da mesma forma. E quantas pessoas existem hoje nas ruas, irmãos, pregando? Em cada canto que você vai, você vê uma pessoa se dispondo a ir, bater nas portas, pregar o Evangelho. Então vocês percebem, irmãos, que falta de oportunidade não está tendo para nós? O Senhor, de várias formas, irmãos, tem chamado a atenção para nós para ouvir a palavra dEle. Assim como Ele disse para aqueles ossos secos: olhem para mim, ouça a minha voz. Ele está dizendo para nós hoje: olhem para mim, eu quero falar com vocês, vocês precisam ouvir a minha voz. Mas às vezes nós estamos tão preocupados, irmãos, com as coisas do mundo, com aquilo que a nossa mente se ocupa, com os prazeres da carne, com aquilo que a gente tem ajuntado na terra, que nós às vezes até lemos a palavra todos os dias, às vezes temos o costume, a gente ouve através de uma pregação, mas quando a gente sai dali, aquela palavra parece que a gente nunca ouviu ela. Se você perguntar para aquela pessoa, como eu já fiz, direto eu envio mensagem para alguns irmãos, todos os dias, graças a Deus, Deus me colocou esse ministério, e às vezes você pergunta para a pessoa: o que eu falei hoje? A pessoa eu não sei, eu não lembro. Vocês entenderam que está faltando atenção, irmãos? Está faltando, porque a palavra de Deus diz que quando Ezequiel começou a profetizar, os ossos começaram a ouvir, e ouvindo a palavra de Deus, eles começaram a viver. Então, irmãos, para ter vida, vocês precisam aprender a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor usa, irmãos, assim como no passado, profetas, Ele usa também pessoas hoje, através do seu Espírito, para falar conosco. Abra mais um texto, irmãos, que está em João, capítulo 16, voltando lá para o Evangelho de João, capítulo 16. Irmãos, alguém pega uma água para mim aí, por favor? Tomei, a garganta está seca aqui. Calor demais, né, irmãos? Acontece. Encontraram, irmãos? Amém? Em João 16, irmãos, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E Ele disse, irmãos, não nesse texto, mas em outro, que não nos deixariam órfãos. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e não vos deixarei órfãos. Então ele nos deixou, irmãos, aqui no capítulo 16 de João, começa dizendo assim, a missão do Consolador. Então Ele nos deixou um Consolador. Essa palavra Consolador, traduzido para o grego, tem como o nome Paracletos, que significa aquele que está ao lado. Então Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, a minha missão nessa terra vai se encerrar, mas eu não deixarei vocês sozinhos. O meu Espírito, aquele que está ao seu lado, vão estar com vocês. Veja que linda promessa. E ele descreve, irmãos, obrigado, irmão. E aqui no versículo 13, irmãos, ele descreve qual que era a missão do Consolador, do Espírito Santo. Leiam comigo aí, no versículo 13, olha o que Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos parar por aqui. Vocês entendem, irmão, que a função do Espírito Santo é mais ou menos parecida com a do profeta? Jesus disse que ele vai receber o quê? As palavras de Deus, e ele vai fazer o quê? Anunciar todas as coisas para nós, e ele iria o quê? Nos guiar a toda a verdade. Agora vocês entendem, irmão, por que Deus falou que aqueles ossos secos, eles precisavam de ouvir a palavra de Deus, e eles precisavam do Espírito?
assim como nós precisamos hoje em dia. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível ser guiado a toda a verdade. Porque só Ele tem essa missão, só Ele pode fazer isso. E veja no versículo 14, Jesus continua dizendo: e Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo, irmãos, é a própria pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Porque eles são três, mas eles têm a mesma função, salvar o ser humano perdido. É essa a função do Espírito Santo, por isso que tudo aquilo que ele recebe de Deus, ele fala para nós. Agora, se nós não abrimos o coração para o Espírito Santo, irmãos, como que nós podemos ser guiados pela verdade? Se nós não aprendemos a ouvir a voz do Senhor, irmãos, a cada dia falando conosco através da sua palavra, e não permitir que o Espírito Santo faça parte da nossa vida, como que nós vamos ser guiados à verdade? Isso é impossível, irmãos. Agora abra no livro de Hebreus, no capítulo 3. Falei que nós ia abrir muita Bíblia hoje, irmãos. Só o começo. Graças a Deus, né, irmãos? A gente tem que abrir mais e mais. A palavra do Senhor tem que ser como um alimento para a nossa vida a cada dia. Aqui no livro de Hebreus, nós acreditamos ter sido escrito por Paulo, né, irmãos? Mas nós não temos evidência quanto a isso. Mas o escritor de Hebreus, no versículo 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então veja que ele está nos dando um alerta. Irmãos, cuidado. Não permita que o coração de vocês seja mau. Não permita que o coração de vocês seja de falta de fé, que vos afaste de Deus. Então vocês estão vendo que o coração tem uma relação com isso que o escritor aqui está dizendo. Se nós fecharmos o coração para Deus, irmãos, se nós fecharmos o coração para a palavra de Deus, nós vamos tornar o quê? Pessoas frias, com coração duro, coração de pedra, como a Bíblia diz. Nós podemos ouvir todos os dias, irmãos, pregação, nós podemos ir na igreja, mas a nossa vida nunca vai mudar, porque o nosso coração tem que mudar primeiro. Jesus disse: aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O coração é algo mais importante que nós temos na nossa vida, irmãos. É por isso que Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Isso é algo, irmãos, que tem que vir de dentro de nós. E ele continua dizendo ainda, no versículo 13: pelo contrário, animem-se mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele diz que a oportunidade que nós temos é o quê, irmãos? É hoje. A cada manhã que a gente acorda, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. Não é verdade? Então quem sabe, irmãos, amanhã, ao acordar, seja o último dia de cada um de nós, talvez de um de nós. Nós não sabemos isso. Agora você está vendo que ele diz que a oportunidade é hoje, o tempo é hoje. Ele diz que nós não devemos tornar o quê? O nosso coração insensível pelo engano do pecado. Provérbios diz, irmãos, não se apoie no seu próprio entendimento. Não pense que tudo aquilo que você faz é certo. Porque às vezes a gente está andando no caminho errado, irmãos, e na nossa mente a gente está falando que está certo. E assim nós endurecemos o nosso coração e pode falar o que quiser, as pessoas podem pregar, a gente pode ler a Bíblia, mas a gente continua da mesma forma, porque o coração está endurecido, ele está insensível. A gente não consegue reconhecer que nós somos pecadores, irmãos. O processo é esse, a gente primeiro tem que o quê? Reconhecer o nosso erro, reconhecer que nós somos falhos. Nós temos que aprender, irmãos, e é todos os dias. É por isso que Ellen White diz que ao amanhecer, a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para a face de Cristo. Porque se o sol da justiça, como diz a Bíblia, que é Ele, refletir em nós, você pode ter certeza que em qualquer lugar que você for, as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus Cristo. Elas vão conseguir contemplar a glória de Deus através da sua vida. Mas infelizmente, irmãos, alguns preferem levantar, assistir um jornal, pegar o celular, como tem costume, acessar as redes sociais e ali ver a notícia do dia. Alguns preferem abrir a carteira e pensar assim: eu tenho esse dinheiro, eu preciso voltar com mais dinheiro hoje. Vocês percebem como as nossas escolhas são egoístas, irmão? E nós não pensamos que talvez o último dia da nossa vida seja aquele dia que nós levantamos. Infelizmente, irmãos, a realidade é essa, porque o salário do pecado é a morte. E por causa que nós somos pecadores, infelizmente, enquanto nós estivermos em vida, nós iremos morrer antes que Jesus volte.
Mas você pode ter certeza de uma coisa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo que a gente morra nessa terra, um dia Ele vai voltar e Ele vai ressuscitar aqueles que vivem em conformidade à Sua palavra e aqueles que aprendem a ouvir a Sua voz. E no versículo 15, o escritor continua dizendo assim: se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, se você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, irmãos, porque Ele fala, a função dele é essa: não endureça o seu coração, permita ser achado por Ele. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Jesus nos ensina como que nós podemos receber o Espírito Santo na nossa vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 9. Acharam, irmãos? Amém. Olha o que Jesus diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Veja que Jesus disse, irmãos, nós devemos o que? Pedir, nós devemos buscar, nós devemos o que? Bater, nós devemos insistir, irmãos. Porque nós que somos pais, e alguns de vocês são pais, vocês sabem que sempre que os nossos filhos pedem alguma coisa para nós queremos sempre dar o melhor. E o maior dom, irmãos, que Deus pode conceder a um ser humano se chama o Espírito Santo. Porque nós vimos aqui, irmãos, que sem o Espírito Santo nós não temos vida. Então Jesus diz, insista, peça a Deus que Ele tem vontade de dar o Espírito Santo para você. O maior desejo de Deus é esse, irmãos. Ele quer te encher do Espírito Santo, porque Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dEle, que você obedeça aos seus mandamentos. Mas isso tem a ver com o que, irmãos? Com atitude. Nós precisamos o que? Nos dispor a buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz, eis que eu estarei no meu trono, e esperando vocês, até que vocês venham até a mim e se convertam, e então eu mudarei a vida de vocês. Por isso, irmãos, é necessário que a gente, a cada dia, tenha mais interesse, irmãos, nas coisas de Deus. Isso é o mais importante na nossa vida. Agora abra no livro de Gálatas, capítulo 5, na carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, ele descreve quais são as obras da carne. Nós falamos muito da carne, Jesus disse que a carne nada se aproveita, nada tem proveito da carne, mas o Espírito é vida. Então Paulo vai nos dizer aqui hoje, irmãos, quais são as obras da carne e quais são as obras e os frutos do que? Do Espírito. Olha o que ele diz em Gálatas, encontrarei, irmãos? Gálatas capítulo 5, do versículo 16, Paulo diz assim, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aqui no versículo 19 ele começa dizendo, irmãos, ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçarias, inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês percebem, irmãos, que as obras da carne são apenas coisas que nos levam à destruição? Todas aquelas pessoas que praticam essas coisas, irmãos, infelizmente a vida delas, elas nunca conseguem ter uma conexão com Deus,
porque a carne é maior do que o Espírito querendo habitar na vida dele. Eu costumo usar um exemplo, irmãos, quando eu falo essa passagem, eu prego essa passagem para alguém, eu costumo usar como exemplo, se você pegar 2 leões e durante 3 dias você preparar eles para um combate, nesses 3 dias você alimenta um e deixa o outro com fome. No terceiro dia, quando vocês colocarem os dois numa batalha, quem irá vencer, irmãos? Aquele que está alimentado, assim é a nossa vida. Se você alimentar a sua vida do Espírito todos os dias da palavra de Deus, se você orar a Deus, se você pedir que o Espírito Santo faça parte da sua vida, a carne nunca terá chance contra você, porque o Espírito é mais forte. Agora, se você der a oportunidade à sua carne e você praticar essas coisas que a Bíblia diz, que Paulo está dizendo, irmãos, você está dando a oportunidade para a sua carne, você está alimentando a sua carne. Quando o Espírito vier falar com você, você não dará ouvido a ele. Por isso que as pessoas hoje vivem insensíveis e o coração fechado para Deus, porque elas preferem praticar as obras da carne do que dar ouvido ao Espírito Santo. Às vezes elas veem que elas estão erradas, as pessoas mostram, a Bíblia fala, irmãos, você tem que mudar, você está no caminho errado, mas a pessoa prefere continuar porque aquilo ali satisfaz, irmãos. A vontade da carne é essa. Infelizmente, irmãos, o desejo da nossa carne, se a gente não lutar contra ele, ele nos vence, porque é prazeroso, irmãos. Infelizmente é assim. Mas olha o que Paulo diz, que o Espírito pode produzir na vida de você, se você permitir que ele faça parte. No versículo 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, quem não quer ter amor na sua vida? Quem que não quer ser amado? Quem que não quer ter alegria? E a paz? A paz é algo que todo mundo busca, infelizmente busca em lugares errados. Infelizmente muitas pessoas buscam a paz no dinheiro, nas riquezas, mas elas percebem que quando elas conseguem aquilo, a paz não vem, irmãos. Porque a verdadeira paz é só Jesus Cristo que dá. Pois ele diz: a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e não se atemorize. Então a paz de Jesus Cristo é diferente, irmãos. A paz de Jesus Cristo ela é eterna, é uma paz que dura para sempre. Pois um dia nós estaremos junto com aquele que é o Criador e o fundador de todas as coisas e o mantenedor, aquele que é a própria paz e a essência, irmãos, o pão da vida. Um dia nós estaremos com ele. E Paulo continua dizendo no versículo 24: os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo está dizendo, irmãos, se você quer viver para Cristo, você tem que crucificar a sua carne. A sua carne tem que ficar, irmãos, aqui, ó, no batismo. Quando você morre, o simbolismo do batismo é exatamente isso. Quando você desce aquelas águas, você está dizendo: o meu pecado, o meu eu está ficando ali, e agora eu sou uma nova pessoa, e eu vou nascer agora para Cristo, viver para Ele. A minha carne não faz parte da minha vida, eu vou crucificá-la na cruz, e ela vai ficar ali. É isso que Paulo está dizendo que nós temos que fazer, irmãos. Veja que ele diz que se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar também no Espírito. Mas, irmãos, se nós não permitirmos que o Espírito fale conosco, nós não abrimos o coração para a palavra do Espírito Santo, como que o Espírito Santo irá viver conosco? Vocês entendem agora que aquela palavra de Ezequiel 37 tem tudo a ver com nós nos dias de hoje? Se nós somos, irmãos, aqueles ossos secos, nós temos que aprender. A primeira lição é ouvir a voz do Senhor, porque depois de ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo será derramado em nossa vida. Amém? Eu quero terminar, irmãos, o meu sermão com uma história. Um homem vivia numa pequena cidade, ali com poucos habitantes. Um dia ele teve uma discussão com uma pessoa, uma briga, e ele acabou matando aquela pessoa. Naquela cidade, irmãos, tinha um governador, e ali também existiam leis. E uma das leis daquela cidade era que todo aquele que matasse também merecia ser morto. Então aquele homem foi preso, jogado na cadeia e foi sentenciado à forca. Mas algumas pessoas, irmãos, com pena daquele homem, começaram a escrever muitas cartas e a enviar para o governador. E o governador começou a ler aquelas cartas. E em algumas cartas eles diziam: não faça isso com aquele homem, ele é um homem muito bom, o que ele fez foi em legítima defesa, dê uma oportunidade para ele. Então o governador, irmãos, lendo aquelas cartas se comoveu, e ele então resolveu, eu vou dar uma oportunidade para aquele rapaz, eu vou conhecer ele, porque se ele for realmente o que as pessoas dizem, eu vou libertar ele. Então aquele governador se fantasiou de pastor, pegou uma Bíblia
e ele escreveu a carta de libertação para aquele homem. Pegou aquela carta, colocou dentro da Bíblia e fechou, e colocou a Bíblia aqui nos braços e foi. Entrando na prisão, irmãos, o homem já avistou aquele homem todo arrumado, vestido de pastor com a Bíblia na mão. Então ele já foi entrando dizendo: olá, tudo bem? Qual o seu nome? Ele: o que você quer de mim? Não, eu quero falar com você, eu tenho um presente para te dar. Eu não quero isso não, pega isso e rasga, joga fora. O que isso vai adiantar para mim? Eu já estou morto mesmo, já fui sentenciado, isso não resolve para mim. Aí o homem insistiu, falou assim: homem, pega isso aqui, vai mudar a sua vida. Toma, receba isso aqui. E aí ele continuou e começou a cuspir no homem e falou assim: eu não quero, vai embora. Aí o governador, que estava fantasiado de pastor, falou assim: tudo bem, se é assim que você prefere. Virou as costas e foi embora. Naquele exato momento o carcereiro olhou para ele e falou assim: homem, você é maluco. Aí ele falou assim: por quê? Aquele homem não era um pastor, ele era o governador da cidade, ele estava com a sua carta de libertação dentro daquela Bíblia, era só você pegar e você seria salvo. Então o governador deu a sentença para ele teria que ser morto na forca. No dia da sua morte, irmãos, estavam muitas pessoas presentes ali assistindo a sua execução. Ele pediu um momento e falou assim: eu quero falar as últimas palavras. Então ele olhou para aquelas pessoas e disse: meus queridos amigos, eu não irei morrer hoje por causa do crime que eu cometi. Eu vou perder a minha vida hoje por causa do perdão que eu recusei. Irmãos, ninguém será condenado e ninguém irá para o lago de fogo, como diz em Apocalipse, por causa do seu pecado. Muitas pessoas irão, irmãos, infelizmente, perder a vida eterna por causa que não aceitaram o amor de Jesus Cristo que foi pregado naquela cruz. Porque foi por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você rejeitar, irmãos, o amor de Jesus Cristo por você, infelizmente, como a história daquele homem não terminou bem, assim será também a sua. Porque o nosso pecado tem perdão, porque o nosso Deus é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e Ele quer dar a cada um de vocês hoje uma oportunidade, irmãos. Arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele tem grandes maravilhas para fazer na sua vida, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos naquele dia, como diz Pedro. Então, irmãos, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Permita que a partir de hoje o Espírito Santo faça parte da sua vida, e então a sua história será transformada, e você, assim como eu hoje, tem a felicidade de estar aqui, irmãos. Eu estava até conversando com a minha esposa antes de vir, eu comecei a chorar, irmãos, ali, porque eu lembrei de quem eu era, irmãos, e eu vi que eu não era merecedor de estar aqui hoje, pregando a palavra de Deus, mas para a honra e a glória de Deus, um dia eu escolhi ouvir a voz de Deus. Mesmo em meio a todos os pecados, em meio à vida errada que eu levava, um dia eu aprendi e eu decidi: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, porque até hoje eu só escolhi coisas erradas na minha vida e não tem trazido nada de benefício para mim. A paz que eu tanto procurava eu não consigo encontrar. Como que eu vou conseguir isso, irmão? Meu Senhor. Então foi aonde que eu abri meu coração para Jesus Cristo, e hoje, irmãos, para a honra e a glória do meu Senhor, eu estou aqui pregando essa palavra para vocês. Então, irmãos, permita ser achado por Ele, porque Ele está à procura de vocês, Ele está à porta e bate, e aquele que abrir a porta, Ele entrará e ceará com todos. Eu quero chamar o irmão aqui para cantar o hino 158. Irmãos, preste atenção na letra dessa música. Vem
e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim avivados vamos todos ser poder. Amém. Irmão, se você tem o desejo de entregar a sua vida hoje para o Senhor, se você quer ouvir o Espírito Santo falar no seu coração, então feche seu olho, fala com Ele: Senhor, em pensamento, eu entrego a minha vida hoje em Tuas mãos, eu quero aprender a ouvir o Teu Santo Espírito, eu quero dar atenção às Tuas palavras, Pai. Aqui está eu. Da maneira com que você está, irmãos, vá até Deus, porque Jesus disse que não veio chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores, e não são os que precisam de médicos, e sim os doentes, a quais nós somos todos. Por isso que nós precisamos sempre do médico dos médicos, Jesus Cristo. Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai mais esse dia. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, Senhor, rendemos glórias a Ti, pois o Senhor é bom, Pai, e a cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos concedeu hoje, Pai, a Tua palavra, e nós queremos Te agradecer por hoje aprendemos, Pai, um pouco a ouvir a Tua voz, porque o Senhor fala conosco, Pai, através do Teu suave Espírito, e Ele, Pai, quer nos trazer para perto de Ti, quer nos guiar no Teu caminho, Senhor, nos tirar do caminho do pecado, no caminho da morte, pois os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, pois o Senhor quer dar o fim a cada um, a qual que Ele quer e a que Ele espera. Senhor, nos perdoe, Pai, somos falhos, somos pecadores, às vezes decidimos, Pai, por escolhas egoístas, seguir a vontade da carne e praticar aquilo tudo que vai contra o Teu Espírito, mas Senhor, perdoa-nos e nos purifica, Pai, dê a nós um coração novo, nos faça a cada dia, Pai, reavivados na Tua palavra, para que assim, Pai, nós possamos conseguir enxergar o pecado, nós possamos lutar contra o inimigo de nossas almas, que a todo tempo está querendo nos derrubar, tirar, Pai, a nossa salvação, mas nós cremos que em Ti somos mais que vencedores, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós sabemos que todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que Te amam. Por isso, Senhor, a nossa vida hoje está em Tuas mãos, e aquelas pessoas, Pai, que vieram aqui hoje e deram ouvido à Tua palavra, que o Senhor, Pai, quebre o coração de pedra e coloque dentro dela um coração de carne, para que ela aprenda, Pai, a Te amar, a Te buscar a cada dia, e assim que a sua vida seja renovada através do Teu Santo Espírito. Senhor, queremos mais uma vez Te agradecer por estarmos aqui, pela oportunidade de ainda estarmos com vida. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa semana, Pai, a nossa família, pelo nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.